Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do melhor podcast para carreira executiva do Brasil. E o nosso convidado de hoje, obviamente, é uma pessoa muito especial, muito legal. O tema de hoje é planejamento financeiro. Você já imaginou se um dia você despertasse e descobrisse que tem uma dívida de R$1 milhão? Pois foi exatamente isso que aconteceu com o Felipe Santinoni, que é planejador financeiro. Nesse episódio de hoje, você vai descobrir como o dinheiro pode ser um grande ajudador na sua vida e não um tabu. E se você ficar com a gente até o final desse episódio, você vai aprender como ter mais tranquilidade financeira. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada por aceitar o nosso convite para participar deste podcast comigo e com meu marido Zé Mário, que eu acabei esquecendo de apresentar a gente. José Mário, sócio da Líris, Lá vai participante do podcast mais executivo do Brasil. Bem-vindo, Santinoni. Valeu, gente. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado mesmo, viu? Um ótimo prazer. Espero poder contribuir com o certeza. pessoal e com o conteúdo aí. Com certeza, Felipe. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu te pedi para mandar um briefing do que a gente ia conversar, você me mandou essa chamada bastante forte. Imagina você acordar e descobrir que tem uma dívida de R$1 milhão. Eu quero que você me conte como você se meteu nessa enrascada. Qual é o início dessa história? Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu nasci dentro de um comércio, dentro de uma loja de roupa. E desde cedo eu vi que eu tinha algumas possibilidades ali para fazer o meu próprio dinheiro, né? E eu sempre vi os meus pais, eles trabalhando, não para construir riqueza, mas eles eram aqueles comerciantes que faziam o salário, sabe, do mês ali, trabalhavam pelo salário do mês ali, uma loja pequena, eles tiveram oportunidades, mas eles não quiseram, não fizeram, enfim. Mas era o quê? Falta de ambição? Eu acho ou que falta de eles informação? acho que eles estavam estavam confortáveis ali naquela situação. Talvez até minha mãe quisesse. Depois eu achava que meu pai era o herói, né? Depois eu fui entender que quem era a heroína era a minha mãe. Hashtag fica a dica sempre, nós mulheres. Não, aliás, eu acho que assim... Há controvérsias, há controvérsias, mas tudo bem. O homem, ele tem que ouvir a mulher, né, cara? Não tem Sempre. jeito. Sem dúvida. Se ele escolheu estar ali, né? Porque, enfim. E aí, eu sempre vi eles ali nessa situação, via, assim, passando por alguns momentos melhores, alguns momentos mais delicados, mas eu nunca tive, assim, na minha cabeça que aquilo ali era o que eu queria de verdade. E eu comecei a trabalhar muito cedo, com 11 anos de idade. Eles tinham uma fábrica também, né, de massas, e a fábrica existe até hoje e tal. E também era assim, era fazer para pagar as contas do mês, tipo como se fosse o meu salário ali, sabe? Um pequeno empreendimento, exatamente. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo nessa fábrica, estudava de manhã, trabalhava à tarde, mas eu sempre gostei de ter minhas coisas. Eu lembro que eu tinha a poupança da Caixa Federal antigamente, com 11 anos de idade, a gente está falando de 1995. A poupança era o ápice dos investimentos, né? Então eu lembro que eu abria minha poupança, tinha um valor mínimo, eu lembro de eu juntando dinheiro. Sempre fui assim uma pessoa um pouco mais ligada ali à questão de finanças, sabe? Sempre cuidei disso. Sempre quis ter o meu próprio dinheiro e tudo mais. Só que as coisas elas foram começar a mudar quando eu comecei a namorar com a Izzy e vi que eu tinha que fazer alguma coisa de diferente, né? Eu casei com ela em 2007. A gente está fazendo 17 anos de casado e 18 agora em 2025. E aí eu vi que a gente tinha que fazer alguma coisa de diferente. E logo no começo do casamento, eu comecei a trabalhar num banco como planejador financeiro. Basicamente, eu trabalhava em algumas agências, não era uma agência fixa, né? Mas eu nunca tinha tido acesso a ganhar tanto dinheiro assim. E eu aceitei trabalhar no banco porque eu não tinha um salário fixo.
Tipo, o salário fixo era a base, ali, tipo, acho que era R$ 1.100, se eu não me engano. E 100% do salário era variável. E eu lembro que uma das perguntas que a pessoa que estava me entrevistando fez foi assim, quanto que você quer ganhar? Eu falei, cara, o máximo. Aí todo mundo na sala ficou assim, tipo, olhando para mim, né, os outros candidatos. Como assim o máximo? Não, o máximo, quanto que eu posso ganhar? Ela falou, não, eu queria saber a sua ideia. Não, eu quero o máximo, 10, 15, 20, 50. Falei desse jeito pra mulher. O pessoal ficou meio olhando assim, eu falei assim, acho que eu falei alguma coisa errada aqui, né? Falou certo. Se o negócio é variável... minha barra é alta, eu tô afim. É isso. E sei que eu fui contratado e de fato, a gente está falando ali já em 2008, Zé, quando eu comecei a trabalhar no banco. E de fato foi muito rápido, assim, eu peguei muito rápido, a gente estava falando disso aqui, né? Eu sou um cara que, quando eu vejo que aquela pessoa tem resultado relevante, comprovado há um tempo, e é uma pessoa que me inspira, eu não questiono. Eu ponho a mão na massa e vou fazer o que a pessoa está falando para fazer, entendeu? Perfeitamente. Eu acho que isso é um dos fatores que me levou a ter, assim, alguns resultados importantes. E aí, eu lembro que eu fui de uma equipe comercial naquela época, eu era da regional e atendia 5 agências. Eu lembro que eu fui de uma equipe comercial e muito imaturo, né? Eu tinha 22 anos de idade, 23 anos de idade na época, 2 anos de casado e queria fazer acontecer, né? Porque eu via ali como uma oportunidade de eu fazer o negócio da minha vida, entendeu? E de fato, eu era um intraempreendedor, eu não me balizava pelas metas do banco, eu nunca me balizei pelas metas que o banco me dava. Porque eu entendi que eu podia fazer o salário que eu quisesse. Então, eu via quanto eu queria ganhar e o que eu tinha que fazer, tipo uma engenharia reversa, sabe? Para poder produzir aquele resultado. E as coisas foram acontecendo. E teve uma história engraçada, porque banco, ele faz de tudo para o funcionário acreditar que o cara é o cara, né? O banco faz muito isso. O banco, ele faz você achar que você é a última bolacha do pacote no deserto. E ele valoriza muito isso, para as pessoas continuarem ali compradas na ideia. Faz parte da filosofia do banco, né? E eu lembro que teve uma coisa assim de 4 meses que eu tinha entrado no banco, eu ganhei uma campanha. E a gente estava aqui na regional em Campinas, estava o superintendente regional lá da minha região, estava o diretor regional do estado do interior de São Paulo. São Paulo era dividido em interior e capital. Tava o diretor do interior, e aí ele começou a perguntar, e aí, fulano, o que você fez para ganhar essa campanha? E aí, ciclano, o que você fez para ganhar essa campanha? E o pessoal falava quais os diferenciais. Aí ele perguntou, e aí você, Felipe, o que você fez para ganhar essa campanha? Lá vai. Lá Falei, vai. cara, eu nem sabia que eu estava participando de campanha nenhuma, bicho. Minha campanha é todo dia. É campanha, velho, que campanha? Eu nem sabia que tinha isso daqui, aliás. O resultado da campanha é quanto eu escrevi lá no meu caderninho que eu tinha que faturar nesse mês. Exatamente. Até virou um motivo de piada, porque o meu gerente na época não estava nesse jantar. E o superintendente estava. E aí ele falou, virou meio que um motivo de piada até. Mas e era de fato verdade, eu não sabia mesmo que eu estava participando de campanha. Eu nunca me balizei por campanha mesmo, né? E aí eu comecei a fazer grana. Imagina, uma pessoa que veio do nada, e assim, a gente está falando em 2008, eu comecei a ganhar ali em 2009, eu entrei em abril de 2008 no banco, 5 de abril de 2008 eu entrei. Lá no final do ano eu já estava ganhando meus 10 pau por mês. Uma mudança radical. Cara, a gente vivia com 1.000 e poucos reais, né, antes. E isso foi uma motivação para mim. Quando eu vi isso, eu falei assim, opa, eu tenho uma oportunidade aqui, e comecei a me aprofundar, né, nisso. Só teve um problema. Eu vendia planejamento para as pessoas do banco, mas eu não aplicava na minha vida. Pequeno problema. É a famosa um mero frase, detalhe. né? Casa de ferreiro, espeta de pau. É isso aí. Então foi exatamente isso que aconteceu. Esse é o motivo da dívida. Só que as coisas foram continuando. E aí, na minha cabeça, era assim, se eu ganhar mais, eu vou resolver o problema. Só que eu nunca consertei a raiz do problema. Eu tinha a dor,
de um nível de endividamento muito alto, só que eu não tinha muita visão disso, porque eu ganhava muito bem. Meu último salário em 2013, quando eu saí, eu fui desligado no mesmo dia que eu entrei, 5/4/2013. Era quase 40 mil, Zé, em 2013. Mas a essa altura você recebia 40 mil. Não era 40, eram uns 35, Tá bom. 38 mil. Tá, recebia uns 35, 38 mil por mês, já tinha uma dívida. Mas ela não aparecia, né? Porque eu tinha volume de entrada, eu tinha receita. Mas você tinha dívida, tipo assim, você financiou Eu tinha casa. passivos, exato. Você tinha Isso passivos. me lembra Você tinha... muito um governo de um país que a gente está vivendo. Mas isso é só na ficção, isso imagina, isso não acontece aqui no Brasil. Você tinha dívidas que você tinha contraído e você ia quitando mês a mês. Só que, na verdade, no momento em que você parou de receber o teu salário, ao invés de você ter uma reserva financeira, o que você tinha era uma dívida. Bens de consumo. Que não tinha um valor. Provavelmente o que deve ter acontecido com você é o que eu chamo de algemas de ouro, que você vai... Exatamente. Você eu conheço vai... o seu termo de Exatamente. Você vai fazendo o quê? Você vai se acostumando com um novo patamar de vida, isso acontece demais com quem é executivo, vai recebendo os benefícios, se acostuma com um salário novo, vai consumindo coisas mais caras, troca de carro, resolve financiar uma casa, só que nada daquilo, na verdade, é seu. Por quê? Porque você é um assalariado. Você tem carro, muitas vezes, tem telefone, tem plano de saúde, assume dívida e se a entrada para, se por algum momento você é demitido, você está literalmente na rua da amargura. Exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu. E o pior é que, como isso era incentivado pelo banco, sabe, Libes? Porque na área que a gente atuava, eu entendo muito a dor do médico, que é o público que eu atendo hoje, justamente por isso, porque era uma área do banco que a galera tinha inveja, inclusive. Desde que eu entrei no banco, existia uma frase que o departamento que eu trabalhava chamava FEV, que era Força Especializada de Vendas. A FEV vai fechar. A FEV vai fechar. E, de fato, um dia ele fechou. Antes do banco sair do Brasil, inclusive. Mas o meu erro foi não ter feito exatamente o que eu falava para os meus clientes fazer. Então, eu vendia o planejamento financeiro, só que eu não aplicava ele na minha vida. E aí, como eu tinha o poder de ganhar mais, o problema ele só aumentava. Só aumentava. E aí, quando o banco, antes de encerrar as operações no Brasil, de vender as operações, né? Ele vendeu aqui no Brasil as operações e ele fechou, de fato, o nosso departamento. Teve um dia que ele mandou 100% do departamento no Brasil embora, mais de 400 pessoas. E daí eu estava num nível que eu achava que estava tudo bem. A gente não tem essa visão na hora, né? Tanto que, em 2013, eu recusei proposta para ganhar 17 mil reais, cara. Eu falei, não, meu valor é muito maior que esse. Então, assim, tudo tem um propósito, né? A vida, e para mim, foi muito importante passar por essa fase. E aí a gente começa, e foi exatamente nesse momento que eu comecei a entender onde eu tinha errado. Por quê? Porque as coisas não começaram a acontecer, e aí eu, com o entendimento do banco, que eu era o cara, falei, não, agora eu não preciso mais ser funcionário, eu posso abrir o meu negócio. E aí eu fui abrir um negócio em uma área totalmente diferente da que eu estava acostumado. Isso foi um outro grande aprendizado. Eu adoro, porque você não está usando a palavra erro. Não. Porque, na verdade, a gente não erra e não fracassa. O que a gente faz de verdade, tomar alguns caminhos que não dão certo, mas que deixam um aprendizado enorme. Então, não é um fracasso, é um aprendizado. Olíris, isso para mim é muito claro, né? No meu ponto de vista, eu vou falar por mim nessa época, eu sempre tomei as melhores atitudes que eu tinha com o conhecimento e com as ferramentas que eu tinha naquela época. Eu acho que as pessoas fazem a mesma coisa. Com as melhores das intenções. Exatamente. Só que sem a devida orientação. Perfeito. Exato. E consciência. Exato. E às vezes elas não conseguem enxergar isso, né? E para mim, naquele momento, essa era a melhor opção. E de fato,
eu entendi o seguinte, que uma pessoa bem-sucedida, ela toma uma decisão rapidamente e demora para desfazer aquela decisão, porque ela quer fazer aquela coisa acontecer. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fiquei ali quase 3 anos amargurando, e a situação ficando cada dia mais difícil, mas foi um período de maior aprendizado assim, da minha vida. Uma coisa que pra gente fez muito sentido foi estarmos juntos, né? Eu e a Isa, a gente passou por uma fase muito tensa ali. A Isa praticamente sustentava a casa sozinha em um determinado período. Chegou numa situação tão crítica, tão caótica, que eu voltei a trabalhar de funcionário para ganhar uma ajuda de custo, cara, de 400 por mês. Você sabe dessa história, né? Você já me contou essa história. E a situação, ela ficou delicada a um ponto, assim, muito grande, só que pra gente era meio que assim, tipo, tá difícil, mas a gente se juntou para fazer o negócio virar, porque a gente entendeu que a gente estava ali por conta de erros e decisões que a gente tinha escolhido tomar. Isso foi um fator muito determinante para a gente continuar juntos. Porque, assim, o casamento já não é muito fácil, né? Casamento. Eu acho fácil, não é? Meu amor, você acha fácil o Facílimo. casamento? Com você é uma maravilha total. É andar sobre o veludo. Linda. Love you. Ele não tá brincando, ele tá falando sério. Você tá Eu sei que ele brincando está ou você tá falando falando sério. sério? Eu tô falando sério. Você não tirou a sorte grande, cara? Pô, bilhete premiado. Bilhete premiado. Você não ri. Eu tô falando verdade, eu acho que é Gente, não é verdade. verdade, ele tirou a sorte grande. Olha, Tá? não. Eu também. São nos momentos difíceis que o casal vive que eles se amalgamam. Exato. Ou explode de uma vez, explode. mas a maioria das vezes se juntam para vencer. E quando tem o interesse de andar junto, aí é mão na mão e vamos em frente. É isso, cara. É isso. Pra gente, não houve um desafio de que, assim, a culpa é sua. Não. A responsabilidade é nossa. A gente tomou algumas decisões que nos fizeram estar aqui. Vamos analisar e ver o que a gente pode fazer para mudar. Não foi tão simples assim, algumas conversas, como eu tô falando. Mas você conhece a Isa, vocês conhecem a Isa. E assim... Eu conheço você, amado, não vem falar não. Conhece, claro. E a gente realmente teve bastante aprendizado, mas a gente se juntou, né, para resolver. E foi o que a gente fez. As coisas foram acontecendo, e aí nessa época eu cheguei a ter mais de 1 milhão de dívidas em 2013. Né? A gente está falando, o dólar ele estava 2,20 mais ou menos. Como se fosse quase 2,5 milhões de dívida hoje. Hoje, exatamente. E aí, olha só que milagre. Eu comecei a aplicar o que eu fazia no banco na minha vida. Ora, pois! E começou a funcionar. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Impressionante. Impressionante. Você começou a aplicar o teu próprio conhecimento para você Isso mesmo. é um conhecimento fantástico, né? Isso É o seguinte, você tem uma lei que funciona, que você só tem que seguir os passos, executar ela conforme ela está escrita e colher os frutos. É semear para colher. Só que as pessoas não querem fazer. Não querem ter a disciplina de seguir. Mas acho que não é só isso. Tem isso também, mas tem um outro ponto, é que assim, principalmente quem é executivo, quem trabalha para alguém, é treinado para fazer para os outros, não para fazer para si. Esse é que é o maior desafio. Eu fui diretora de marketing, diretora comercial. Quando eu fui empreender, que eu tirei a logomarca das empresas, eu não queria aparecer nas redes sociais com a minha imagem. Aí, a minha equipe, que eu tive uma agência de branding, a minha equipe, a Lu e a Mari, virava para mim e falava assim, Lili, você tem que aparecer. Eu falava, não. Aí a Lu me conhecia desde a Avon e falava, você falava para 3 mil pessoas na Avon? Você dava entrevista para a imprensa, você falava para televisão, enfim, para revista, televisão, rádio. Como é que você não vai gravar um vídeo para você? Porque eu falava, porque eu sei fazer a marca dos outros. E eu estava trabalhando com marca pessoal e olha a incoerência, que nem você. Você prestava consultoria financeira e tinha problema financeiro. Eu trabalhava a marca de outras pessoas, eu já estava fazendo não só estratégias de empresas, mas de pessoas, de influências grandes, e
não conseguia trabalhar minha marca. Porque, de novo, o cérebro é moldado para fazer para o outro e não para você mesmo. Aí, quando eu virei minha chave, aconteceu a mesma coisa. Quando ela falou, pelo amor de Deus, Amari, grava um. Como se eu tivesse assim, tipo, primeira vez. E não era. Não era a primeira vez que você tinha feito um planejamento, você ia fazer um planejamento financeiro. Você já era expert. E eu já fazia isso e não conseguia fazer para mim. Então, aí vem a importância, muitas vezes, primeiro, às vezes um perrengue ajuda, né? A necessidade te empurra, mas também tem os anjinhos ou os mentores que dão aquele toquezinho, sabe? Do tipo, vai. Vai por aqui. Vai por aqui. É isso. E para mim isso foi muito assertivo, assim, né? Porque depois que eu comecei a aplicar, a gente começou a ter um resultado. Era assim, na pirâmide de Maslow ali, eu estava bem na linha, acho que se tivesse uma abaixo da linha da sobrevivência. Era o negativo, era o plano negativo. Era sobrevivência já era do zero para pagar cima. a conta do mês ali no começo, né? E as coisas foram acontecendo. Eu comecei a aplicar isso. E aí, nessa jornada, eu comecei a me lembrar de algumas coisas do banco, né? Que eu fazia e do público que eu atendia. E eu lembrava dos médicos, né? O quanto eles sofriam na mão da galera do banco. E como eles não tinham tanto tempo, eles ficavam meio que reféns, assim, né? Do sistema financeiro. E aí eu decidi atuar diretamente com esse público, né? Mas o meu aprendizado foi exatamente esse, que quando a gente faz aquilo que a gente prega, a gente consegue transmitir ainda mais confiança para as pessoas. Para mim foi importante eu ter passado por esses perrengues, né? Vou usar a palavra que a Lilis usou, porque, na verdade, não era só a questão financeira que precisava de aprimoramentos. Aquele Felipe do banco que falava essas coisas, hoje ele fala ainda às vezes, né, Lilis? Algumas, assim, verdades. Ainda eu preciso aprimorar a verdade com amor ali, que a Lilis está tentando me ensinar, sabe? Mas eu sou um cara bom de aprender, eu vou... Você aprende muito rápido. A vida vai te ensinando. Né? Vai ensinando, exatamente. Então, assim, isso para mim foi importante, né? Essa lapidação, esse conhecimento interior de mudar, de ter uma percepção diferente sobre as pessoas, né? Por exemplo, essa percepção de que a gente sempre toma as melhores decisões que a gente pode tomar em cada momento da nossa vida, isso para mim veio depois dessa situação. Por quê? Jamais eu pensei assim, não, eu vou ir por esse caminho aqui, porque aqui eu sei que eu vou ficar super endividado. E depois eu vou ter um aprendizado para sair disso. Jamais, ninguém faz isso, claro. Né? Em sã consciência, não. Então, isso começou a me transformar numa pessoa diferente, inclusive, com um olhar diferente, com uma perspectiva diferente sobre o olhar do outro, né? E isso me ajudou não só na questão financeira, mas em várias outras. É outro Felipe, né? Outra pessoa. Então foi assim que eu tive essa dívida. Foi assim que você conseguiu, inclusive, quitar. Isso que você falou de que a gente toma as melhores decisões com as ferramentas disponíveis, sim. E eu acredito fortemente que tem uma frase em espanhol que, quando a gente morava no México, o mexicano usava, né, volta e meia, o mexicano fala isso, todo malo, algo bueno te dá. Então, se a gente souber olhar para as experiências da vida, que foram extremamente até negativas, como uma dívida muito forte, tem também perda de familiares, tem tudo, não só perda de dinheiro, mas perda de pessoas, eu diria que eu já passei por todas. Se você souber olhar para aquela situação e extrair aprendizados que te impulsione para a próxima etapa, você transforma o que é uma dor, de verdade, num grande tesouro que fica para a tua vida. É o momento da virada. E pouquíssimas pessoas sabem fazer isso. O normal é que as pessoas passem pelos seus momentos de dor e muitas vezes nunca mais saiam. E fiquem ou culpando os outros, ou se culpando, ao invés de conseguir olhar para aquilo e aprender, ficar mais forte e seguir adiante. Não é fácil fazer isso, mas é a única maneira de você crescer, é a única. O Zé Mário falou uma coisa sobre as pessoas
seguir um plano e entender que tem um processo, né? Mas muitas vezes as pessoas não seguem. Na verdade, isso que você falou está muito ligado com essa relação, porque nada mais foi do que criar um plano, e esse é o meu trabalho hoje, entender no ponto A, entendendo o ponto B, e o que precisa ser feito. Porém, esse o que precisa ser feito que é o X da questão. Disciplina. É a disciplina, é colocar em prática, é a orientação, é conhecimento, é execução. E as pessoas, às vezes, até têm um plano, mas elas acabam desistindo da decisão que elas tomaram. Porque todo mundo toma uma decisão baseado numa insatisfação. Pelo menos eu acredito nisso, né? Lógico. A decisão, para mim, a primeira forma de decisão é o que eu não quero. E ficar se lembrando do que eu não quero, da forma como eu não quero mais estar endividado, com aquele sentimento ruim, e trabalhar com aquele sentimento de que, puxa, eu não estou conseguindo fazer, e tudo contamina, né? Isso, para mim, é um dos primeiros fatores de decisão. Só que muitas vezes, dentro de um plano, porque existe uma disciplina ali no começo, a pessoa está motivada. Ela começa a ter resultado e ela acha que o problema dela acabou, porque ela vê resultado. Claro. Só que ela não persiste, porque ela acha que já mudou. E não é assim que funciona. Ao passo que a pessoa que continua no processo, mesmo disciplinada, mesmo tendo pequenos resultados, mesmo com perrengues, isso é interessante. Quando você segue um plano com disciplina, mesmo que você dê um passo em falso ou faça algo errado, ele não atrapalha tanto assim a sua jornada, ele não te tira tanto da rota assim. Já parou para pensar nisso? Sim, isso é a caso da dieta, a famosa dieta. Exatamente. Se você pega e segue uma restrição, não assim do tipo passar fome e depois voltar a comer tudo de novo, que não adianta, né? Mas se você faz uma reeducação, acho que a chave disso tudo é a reeducação. Porque o que você faz não é só uma consultoria financeira, uma mentoria financeira, você faz um processo de reeducação de mentalidade. Exato, é comportamental. Então, né? É comportamental. E é emocional também. É o mesmo tipo de trabalho que eu faço, é emocional e comportamental. E você entrega as ferramentas para conseguir colocar em prática. Exato. Mas se você está já naquele processo, que você mudou teu comportamento, mudou tuas crenças, mudou tuas atitudes, você dá uma escorregadinha, né? Vai numa festa no final de semana, come um brigadeiro, no dia seguinte você retoma. Não vai fazer diferença nenhuma, é irrelevante. A médio e longo prazo não faz. Pontualmente vai ter um impacto. Você pode falar assim, vai um dia, estoura um pouquinho, gasta um pouco mais. Mas se todo o restante... Está acontecendo? Exatamente. Então, aquilo ali não vai ser a gota d'água que vai transbordar o copo. Na verdade, Santione, você tem um cliente que tem uma capacidade de receita consistente. Sim. Um médico tem uma capacidade de receita consistente. De uma maneira ou de outra, ele tem não é um assalariado de salário mínimo. A grande dificuldade é como é que ele ajusta o registro da saída do dinheiro para que possa começar a ter um círculo virtuoso de eu tenho está sobrando alguma coisa e agora eu vou investindo, vou me dando um conforto melhor. E hoje eu tenho uma capacidade de fluxo de caixa para manter a saída, que não pode parar, você depende de viver, de ter suas alegrias, mas que o que entra nunca pode ser muito menos do que sai, porque senão você vai se enfiar num buraco. Exato. Esse é o segredo. E aí você tem toda uma doutrina, e a gente quer saber essa doutrina, como é que você... Mas antes como é que você conta essa doutrina para os seus médicos? Eu vou só fazer só reforçar um ponto. Isso é um problema muito comum que eu vi acontecer com muitos executivos que trabalharam comigo e com você também. Que é viver num padrão de vida que não é o seu, que é emprestado pelo que você recebe da empresa, e na hora que aquilo ali para, você tem um tombo. Geralmente a gente contabiliza isso como salário, né? É parte do salário. Mas eu tenho isso, tenho isso, tenho isso. Se eu fosse ter tudo isso, meu salário ia ser tanto. E você depende, na verdade, a empresa te paga, mas quem trabalha CLT ainda tem um fundo de garantia, né? Mas se não fizer uma reserva própria financeira, está refém, que é o que eu sempre digo. Ficar refém é não ter opção. É esperar que alguma coisa te salve. Não resolve.
Se você tivesse ficado esperando em 2013 que um milagre acontecesse para você pagar a tua dívida de 1 milhão, onde é que você ia estar hoje? É que ele não pode nem imaginar, né? Não. Para mim era meio que assim, inconcebível já, né? Eu entendi que a responsabilidade era minha e que era minha, estava na minha mão tirar a gente dali também. É o que eu falo, sua carreira é sua e as suas finanças também. Também. São suas. Você tem que aprender a gerir tua carreira e tem que aprender a gerir tuas finanças. As duas coisas. Até porque, para você poder ter liberdade de escolher o que você quer fazer na tua carreira, você precisa ter uma reserva financeira. Isso que você falou é muito próximo do que eu falo, Lilis, com relação ao dinheiro. A gente, na vida adulta, tem vários pratos que a gente fica equilibrando ali, né? A vida social, a vida empresarial, a vida profissional, a vida familiar, a convivência, a vida social, o espiritual, a parte financeira, a parte emocional. E de todas essas daí, a única que desestrutura todas as outras é a questão financeira. É a única que, quando ela não está bem organizada, ela pode colocar em risco todas as outras áreas. Para e pensa, né? Qual que é o maior motivo de divórcio? Disparado. Provavelmente... Motivos financeiros. Claro. Sim, eu já li há muito tempo Questões atrás. financeiras. Mais de 80% dos divórcios é por questões financeiras. As pessoas não sentarem e conversarem. Quando você está numa situação delicada financeiramente, você trabalha bem? Ou você fica com aquele sentimento pesado? Quando você está com uma situação financeira delicada, você consegue ter um bom desfrute da sua vida? Quando você está num momento de lazer? Provavelmente não. Então, ele impacta todas as outras. Todas as outras. Quando você está numa situação financeira organizada, ou mesmo que você estava numa situação delicada, mas agora você viu um caminho para resolvê-la, porque esse que é o problema das pessoas. Elas não conseguem construir esse plano, Zé, que você comentou. Na verdade, mas não tem nem competência. isso já é histórico, né? Mas é que no Brasil, sobre essa questão do tabu do dinheiro, né? É um tabu falar sobre dinheiro, inclusive entre pares. Existem casais que vêm para a mentoria que um não sabe quanto que o outro ganha. Entre pares. A pessoa dorme junto, tem filho e não sabe quanto que o outro ganha. Então, assim, é um tabu por conta disso. As pessoas não lidam bem com isso. É difícil você falar sobre isso com algumas pessoas. A não ser que seja sobre investimento, que aí é glamuroso, né? E o que é mais engraçado, na classe que a gente atende, né, existe um dado que o Bernardo até me mandou essas semanas atrás o estudo atualizado. Mais de 70% dos médicos estão endividados. É um estudo que foi feito, né, e dentro do conglomerado lá que eles têm, de produtos para médicos, eles fizeram essa pesquisa. E é o panorama financeiro do médico. E é muito interessante que, assim, geralmente, ninguém acha que o médico tem dívidas. É inconcebível, às vezes, até entre médicos, essa situação. Mas eu falo assim, que dentro de um grupo de 5 pessoas, provavelmente 4 delas estão endividadas. Eu te interrompi, querido, desculpa. Não, estou falando assim, o importante, dívida não é um problema. Dívida só é um problema quando você não tem o fluxo para honrar os seus compromissos. Que aí você falou desequilíbrio para ti. Né? Faço uma metáfora com os caras quando construíam os moinhos lá para gerar energia, precisa ter fluxo de água para rodar a roda e gerar. Se você deixa fluir mais água do que passa pelo moinho, o moinho parou, meu amigo, acabou a energia, morreu. Mas por isso tem que ter um reservatório de água para quando não estiver chovendo. É por isso que eles fazem as barragens. Exato. Exatamente. Então, na verdade, o desafio que você falou, todo médico é endividado, eu acho que todas as pessoas, em geral, têm dívidas, têm compromissos. Agora, se está bem administrado e você tem condição de honrar os compromissos e não ir acumulando problema, até o momento que você, de repente, vai ter sua casa penhorada, vai ter sua conta bloqueada, aí destrói qualquer relacionamento. Destrói. Mas essa dívida que eu estou falando, Zé Mário, não é a dívida eu tenho um financiamento estudantil e estou em dia. Eu tenho financiamento da minha casa e está em dia. Não. Eu estou falando do cara que ele trabalha e ele não tem a grana para pagar as contas do mês.
Ele chega o cara ganha 30, 50, 80 mil reais e chega no final do mês com a conta no vermelho. É o cara Ele está que não... vivendo acima do padrão de vida dele. É o famoso dono do cheque especial. É isso aí. Ele está vivendo bem acima do padrão de vida dele. Só que para ele isso não é um problema, porque ele acha que é só fazer um plantão a mais, ou fazer algo a mais, ou fazer uma renda a mais para conseguir suprir esses valores, né? Então, isso é muito parecido com o que eu passei lá no banco, porque é exatamente o que eu pensava. Tanto que eu tenho alguns vídeos que eu falo, cara, não é sobre ganhar mais. A questão não é sobre ganhar mais. Ganhar mais talvez possa ser importante, mas se você ganhar mais sem resolver o problema, sua dívida vai ser maior, o seu problema vai ficar maior. Lógico. Que foi exatamente o que aconteceu comigo. É o que mata hoje em dia, principalmente no Brasil, onde você tem juros que incidem sobre a dívida que são impagáveis. Impagáveis. Eu tenho médicos que chegam lá, Zé, pagando quase 10 mil por mês de juros para banco. É uma loucura total. 120 mil por ano só de juros. Isso não tem... O cara ganha 50 mil, paga 120 por ano para o banco só de juros, fora outras coisas que a gente não vê às vezes cobrar, né? Então, essa semana eu postei essa semana a gente está na quinta, né? Essa semana eu postei um vídeo falando sobre um cliente que há 4 anos atrás chegou lá, ganhando 50, gastando 85, 80 e pouco. Só de juros ele pagava mais de 8.500, entre juros e financiamentos, quase 32 mil reais. E como é que ele está hoje? Hoje ele ganha 80, gasta 50, os 2 carros estão quitados, e tem quase 1 milhão de investimentos. Você viu. Em 4 anos. Um processo onde teve uma orientação, teve uma mentoria. Teve uma estruturação, teve uma jornada, foi difícil, teve momentos, a mulher dele foi legal, porque ela falou assim, cara, tinha hora que você ia lá, Felipe, eu queria te esganar. Eu sabia que você ia. E quando você chamava a gente para razão, que eu nunca tomo a decisão para o médico, né? Eu sempre faço o cenário para ele e desenho, cara, a decisão é sua. Parece alguém que eu conheço. A responsabilidade é dele, né? Quem será, né, Liris? Quem será, né? Você não bota a goela abaixo. Não. Você abre o painel e fala para ele, eu estou te dando um mapa, uma receita de recuperação. Exato. Uma orientação. Uma coisa que é importante é que as pessoas elas precisam nos enxergar, os mentores, que elas escolheram como referências relevantes. Eu nunca vou tomar uma decisão. O bom mentor não toma decisão pelo mentorado. Não pode. Não pode, porque você tira a liberdade do cara. Você tira a liberdade. E mais do que isso, que é complicado, né? Se der errado, a pessoa vai falar que... Não, eu fiz você que falou. Exatamente, foi você que falou. Isso vai contra o princípio, como eu falo, da tua carreira é tua, as decisões são tuas. O que você faz é mostrar o cenário, dar eventualmente sugestões, compartilhar a experiência, mas a decisão é da pessoa. É tão valioso, né, essa questão de mentoria, que está muito, muito latente hoje em dia, mas é tão valioso, né, essa questão de você poder escolher mentores que já passaram pelo problema que você está, tiveram sucesso e agora está ensinando outras pessoas. Porque antigamente, cara, a única mentoria que existia era livro, audiobook. Livro. Então, assim, hoje em dia, você ter ali alguém que possa te orientar, te guiar, poxa, é muito valioso. É muito valioso. Porque o quanto eu teria economizado, eu vou te dar um exemplo de hoje, tá? Hoje cedo eu falei com uma cliente que em 2019, ela e o marido entraram em contato comigo e eles decidiram não fazer, naquele momento, a nossa mentoria. 2019, fazem o quê? 5 anos. A mentoria na época, acho que custava 12 mil reais. Em 2020, ela veio de novo. Fez uma outra reunião, não foi comigo, essa segunda. A primeira foi, a segunda não, foi com o meu time. Já custava 2021, já custava 30 mil. E aí eles não entraram de novo. Ele entrou numa situação que ele perdeu quase 300 mil. Fora o relacionamento, como está desgastado, fora o casamento, fora a questão de ele estar trabalhando como um maluco, tá quase em burnout.
E hoje, de novo, a esposa veio falar comigo. E ela falou assim, tipo, se eu tivesse contratado você lá atrás, Sim. o que eu teria evitado Com certeza. de prejuízo, só prejuízo financeiro que eles conseguem calcular, ultrapassam 500 mil. Que eles conseguem calcular. Fora juros, essas outras coisas. Fora as coisas que eles não veem, sim. Exatamente. Eu tenho alguns mentorados que também demoram, às vezes, para tomar a decisão. E eu lembro muito do que minha mãe falava, né? É muito melhor ir pelo amor do que ir pela dor. Aí depois vem e eu falo, vamos lá, vamos começar. Mas imagina onde você estaria se você tivesse começado há 1 ano atrás. Sempre é momento para você começar, mas o quanto antes, melhor, né? E, fala. Não, eu ia falar, é uma escolha também da pessoa, né? Eu não forço mais isso, Lilis, porque... Não, e nem pode forçar, porque não. a decisão tem que ser da pessoa. A decisão tem que ser da pessoa. E essa clareza, e hoje eu que voltei a fazer as reuniões, né, comerciais, eu falo isso para a pessoa. Sabe quem veio me falar comigo hoje? Lembra aquele dia que a gente estava conversando e você falou, esse modelo tem que ser com um pouco mais de amor e tal? Lembra dela? Daquele dia à noite que a gente conversou, que eu mandei uma mensagem, você falou, a fulana faz exatamente isso, mas eu sempre falei que você tinha que deixar as portas abertas e tal. Sim. E aí eu falei, não, é verdade, eu vou deixar a porta aberta aqui. Adivinha quem veio falar comigo hoje? Aquela pessoa. Peraí, tem que explicar aqui. Tem que explicar. Explica aí. Não, acho que não vou saber explicar tão bem quanto você. É que foi assim, Zé, hoje uma das formas da gente medir o comprometimento das pessoas é pelo compromisso dela comparecer na reunião. A gente tinha um problema de no-show muito grande. Sim. Quase 70% das pessoas que marcavam a reunião não compareciam. E aí esse no-show meu zerou quando eu comecei a fazer as reuniões. Pelo modelo que eu estou atuando. E uma das formas que eu uso é medir o comprometimento dessa pessoa com essa reunião. Claro. E tinha acontecido um episódio com uma desses... As pessoas estavam interessando. Uma pessoa que estava interessada na mentoria. Uma pessoa interessada e ela veio, mas ela marcou um horário e aí geralmente eu faço uma ligação primeiro e depois eu marco a reunião. Na ligação, se eu vejo que a pessoa não está comprometida, eu já falo, talvez não seja o seu momento, pode ser numa outra ocasião, eu acho que talvez agora... dá para você perceber. Claro. Né? Se a pessoa já teve casos da pessoa começar a falar que estava endividada por causa do governo, por causa do país, por causa do hospital que ela trabalhava. Cara... eu vou ser mais um para ele culpar depois só, entendeu? E aí, nesse dia que a gente agendou, ela teve um problema grave e realmente foi válido, e eu sempre falo isso na ligação, eu não remarco reunião. E aí ela me mandou mensagem antes avisando. E aí a gente remarcou. No remarque, ela não apareceu. E eu estava falando com a Liris, né? Eu tinha acabado de mandar mensagem para ela, para a moça, e falando com a Liris. E eu falei, isso me fala muito sobre o seu comprometimento com as questões e tal. E a Liris falou, Felipe, você pode fazer isso, mas de uma maneira que você deixe as portas mais abertas. Porque às vezes ela realmente teve uma situação delicada ali e tal. E aí eu fui e fiz exatamente isso que a Liris falou. Tô falando, cara, eu sou um cara que aprende rápido, bicho. É um mentorado assim, ó. Isso é rápido. Os conselhos são dados. Se toca o teu coração, você, poxa, eu vou acolher. Né? E se aí, não toca o teu coração, naquele momento, fala, não, isso eu não estou muito afim. Pode ser que lá na frente você fala, puta, se eu tivesse feito aquilo, exatamente. Mas é que eu conheço o coração de vida, né? Tudo é aprendizado de vida. Mas é que eu conheço o coração dele. Eu falei, Felipe, isso aqui não é sua cara, não é você. Mas sabe o que aconteceu? Ela falou com o meu time hoje, o pré-vendas, né? E aí falou assim, tem alguém para eu marcar reunião, exceto o Felipe? Porque ela já estava até envergonhada, provavelmente. Provavelmente. E aí eu falei, aí a moça me falou, né? E eu falei assim, não, pode deixar que eu vou falar com ela. E eu fui falar com ela, liguei para ela, não atendeu, aí eu mandei uma mensagem de texto. E falei, né, dessa visão, falei que eu imaginava que ela estava se sentindo ofendida e tal, mas que o meu objetivo era esse. Aí ela me mandou um áudio. Ela falou, posso te mandar um áudio? Eu falei, pode. Ela me mandou um áudio, explicou o que aconteceu, falou do comprometimento. E aí a gente vai marcar uma reunião para fazer. Maravilhoso, e as portas ficaram abertas. É sobre isso, sobre o que sabor você deixa, né?
que é a tua Sobre marca. que sabor que eu deixo, é isso No aí. final, e é a tua marca. É a É tua o nome, marca. né? A minha empresa é o meu nome, né? Total. Então, se Para você... piorar antes. Não tem jeito. Não dá para dizer que não, dá, é, cara. é seu. E não dá, assim, às vezes a gente segue alguma metodologia, segue algum formato que é ensinado, tudo. Só que tem algumas coisas que batem com a tua marca, com teus princípios, com teus valores. Tem outras que não dá, entendeu? Não dá. Eu prezo muito pelo princípio, como eu falei, da elegância, da educação, do sabor, da memória que você deixa nas pessoas. Porque, no bom sentido até, tem tão pouca gente que faz isso, né? Eu falo, na excelência, tem tão pouca concorrência. Exato. Mas sabe, você... por isso que eu concordo que a gente precisa elencar pessoas que possam meio que pegar na nossa mão e ajudar. Uma dessas pessoas, no meu caso, é você, a gente já sabe disso, né? Ai, mas eles não sabem, conta. A gente está o quê? Quanto tempo já? Nossa, acho que vai fazer, no início do ano vai fazer quase 2 anos, né? Quase 2 anos. Não, eu acho que já tem Já quase tem 2 anos, é. Você já foi lá na empresa, já fez eventos presenciais lá para o time. E assim, ter essa ajuda na prática acaba fortalecendo muito os nossos comportamentos, valores e princípios. Porque às vezes não, na maioria das vezes a gente fica inebriado com o cotidiano. E o que é uma pessoa como um mentor para mim? É uma pessoa que tem uma visão estratégica, que está de fora olhando o circo pegar fogo e está vendo ali onde que são os pontos que podem te ajudar. Porque, de fato, a vida é um caos. A vida acontece no caos. Não adianta, a gente sempre vai ter muita coisa para resolver, muita. E cada vez que você se desenvolve, você cresce, você vê mais coisas. E são ajustes muito finos, né, Zé? Você é muito maduro nessa questão empresarial e sabe disso. É ajuste fino que faz o negócio acontecer. Né? Não é um negócio que você fala, meu Deus, como eu não vi isso antes. Não. São esses detalhes que fazem a gente continuar no caminho. Então, eleger mentores, como a Liris, por exemplo, no meu caso, eu aprendo muito com você também, pela sua experiência, é muito importante, para mim é muito valioso, porque vão me evitar cometer erros que já viram ou cometeram durante a jornada. Né? E eu acho que é isso que é o valioso da mentoria. Completamente. Né? E uma pessoa que está do seu lado, e é isso que eu queria dizer, os mentores, eles estão do nosso lado. E às vezes, eu tenho certeza, né, que já aconteceu com vocês isso, de algum mentorado tomar uma decisão que poderia ter contado com você, mas que naquele momento tomou uma decisão, perguntou para um amigo, alguém ali, e deu errado, e depois ele veio para você, mas você fala, poxa, mas eu tô aqui para quê então, né? E você hoje, aí estamos chegando perto do nosso final do podcast, você hoje atende exclusivamente médicos, né? E quais são os 3 conselhos valiosíssimos que servem não só para médicos, mas para executivos e para quem estiver nos ouvindo, sobre saúde financeira? Acho que o primeiro conselho é ter uma gestão equilibrada, um orçamento equilibrado. Você viver, é o que o Zé Mário falou, né? Viver dentro do seu padrão de vida. Se você está gastando tudo que você ganha, já tem alguma coisa errada, provavelmente. Ficar no 0 a 0 ali é errado. Né? Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho é você se concentrar, essa é a primeira frase do meu livro, é você se concentrar... Você não falou do livro, depois você vai ter que falar, vai lá. É você se concentrar naquilo que você é bom, porque não tem nada que vai te dar mais dinheiro do que isso. Quanto que ganha um executivo médio hoje? Na média do Brasil, um executivo C-level, vai? Gerente normal por volta de uns 30, um gerente sênior por volta de uns 40, 45, um diretor por volta de uns 60, 70. Diretor é C-level já ou não? Assim... Mais ou menos isso. Depende da empresa, né? Depende da empresa. Estou falando de empresa
empresas grandes, né? É. Mas vamos pensar aí que uma média de uns 40 mil Pode entre dar. esses 3 cargos que você falou. Só para vocês terem uma ideia, se a gente for contabilizar inflação, longo prazo e impostos, uma pessoa ela precisaria ter mais de 12 milhões de reais aplicado para fazer 40 mil por mês. É uma loucura essa conta, né? Olha o valor do conhecimento que esse cara tem. É a mesma coisa que acontece com os médicos, né? O cara que ganha 40 mil, ele tem um conhecimento com ele de quase 12 milhões de reais. O cara começa o mês zerado e faz 40 mil. Aí não, agora eu vou parar de ser executivo ou médico e vou começar a me concentrar na minha carteira de investimentos. Cara, não faz o menor sentido. Ou vou me desenvolver, a outra lição que eu aprendi. Vai para uma área que não é a sua área de atuação, sua área de talento. E é capaz de você se desenvolver numa área que não é a sua área de talento? Mas leva muito tempo. Mais duro, mais árduo. É muito mais. Não, e você vai concorrer com quem tem muito talento, que provavelmente Tá naquela área. É claro, vai acelerar e vai crescer. É o que aconteceu comigo. Eu saí da minha área de talento e fui para uma área que eu não conhecia, comecei do zero. Em 3 anos eu só me ferrei mais ainda. Né? E o terceiro conselho? O terceiro conselho é eleger mentores. Eu acho que, como a gente falou durante aqui o podcast, isso é muito valioso. Porque você está comprando um conhecimento aplicado à sua prática. E qual mentor que você precisa eleger? Aquele mentor que é referência naquilo que você quer melhorar. Se você quer ser um bom executivo, ali. Se você quer trabalhar com fitness, aí você procura alguém da área que você quer, que é especialista e que tenha resultados comprovados. Porque você ter essa liderança, isso para mim faz parte do poder da decisão. Porque aquela questão da decisão que eu comentei, né? Comprometimento. Do comprometimento da decisão. De você ficar se lembrando disso, né? Você escolher líderes que você possa seguir, que possa chamar você e falar assim, tá errado, ou tá certo, vai por aí, ou acelera, ou breca, ou muda aqui, isso daqui vai dar ruim lá na frente. Alguém que você possa se abrir, contar os seus desafios, contar que você sabe que aquela pessoa ela vai ser imparcial, ela quer o seu bem, mas ela não vai falar as coisas para te agradar, sabe? A gente precisa querer ter essas pessoas perto da gente, e geralmente o brasileiro não gosta muito disso, né? Então esse é um outro conselho, Liz. Eu acho que isso é muito valioso. É perfeito. Tem uma frase que eu adoro, que não é minha, que eu li há muitos anos atrás. A vida é muito curta para você errar tudo sozinho. Não dá tempo de você cometer todos os erros. Não dá. Se você for fazer tudo que você quer fazer, não dá tempo. Na verdade, tem que encurtar a aprendizado. A coisa você aprender as coisas sozinho é muito mais árduo. O cara até pode aprender sozinho se ele tiver um talento fora de série. E ele já cultiva aquilo desde cedo, aquilo nasceu com ele. Mas um cara, em algum momento, alguém quer subir o Everest. Ele vai pensar no que ele tem que ter um plano. Precisa ter um mentor para dizer o que tem que ser feito, orientação, e que ele possa traçar esse processo para o objetivo final de uma forma planejada. Vai dar muito erro no caminho? Vai. Pode ser que na primeira vez que ele tente subir não consiga? Vai. Já aconteceu com muitos. Mas em algum momento, se ele seguir persistente, ele vai chegar lá. Isso eu acho que é fundamental. E o que você faz eu acho incrível, porque você trabalha com um segmento que todo mundo imagina, médico tem grana, cara. Mas, tem grana, mas não está sabendo organizar a vida dele para que essa grana multiplique e que ele possa ter uma vida tranquila, cada vez mais promissora, mais próspera. Ele simplesmente, às vezes, se perde e você vê o dinheiro indo embora e ele fica numa angústia e, muitas vezes, isso gera um conflito de existência, um conflito na família gigantesco. Gigante. Inclusive, nessa pesquisa recente que saiu, Zé, isso que você falou é muito verdade. O exemplo que o Zé Mário deu do Everest é perfeito. Imagina o seguinte, imagina que você resolva subir o Everest pela primeira vez e você não consulta ninguém. Resolve, o Felipe até respirou, resolve fazer o quê? Eu vou comprar um equipamento, Morre. Pois é, a pessoa morre, só que... Pode ter o melhor equipamento. Você mata a sua carreira. Exatamente. Essa que é a verdade. Você pode ter o melhor equipamento, pode ter o melhor conhecimento do mundo, você pode ser um técnico
excelente. Mas se você não tiver o direcionamento correto, você pode morrer durante a escalada da sua carreira. Não, pode e aí não, isso acontece. Morrerá. Então, mas é o que acontece. É o que acontece com os médicos que não têm um planejamento financeiro, é o que acontece com quem quer ser executivo ou quem já é executivo, chega num determinado momento da carreira, não sabe. Por quê? Porque você precisa de orientação de quem já passou por aquela jornada, que já conhece o caminho, que vai te avisar, ó, cuidado com isso, a temperatura vai cair aqui, você tem que se prevenir dessa maneira, quando chegar por ali, você vai por esse caminho. Você vai fazer o quê? A vida é muito curta para você errar tudo sozinho, não dá tempo, você morre no meio do caminho. É isso que eu queria falar. Eu quero fazer um recap. Tem mais algum insight para acrescentar aqui? Não. Não? Foi muito bom. Gente, deu 3 páginas. Oh, Santa Sabedoria Santinone. Por isso que o nome é Santinone. Ah, Santa Sabedoria. São seus olhos. Obrigado. Vamos lá. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, viu? Imagina. De verdade. Não é gostoso esse bate-papo? Muito. Você vai ver o que vai sair de insight. Ó, você que está aqui até agora vai ganhar um monte de presente que eu vou fazer um recap aqui. Vou recapitular tudo. O primeiro ensinamento que você deu, se o teu salário é variável, por que não querer ganhar o máximo possível? Ora, vai se motivar apenas por campanhas? Não, todo dia é campanha. Você está em campanha. Eu nem sabia que eu estava participando. Faz o teu melhor, faz o teu melhor todos os dias. É isso. Você falou também sobre mentor, falou várias vezes, né? Sobre que quando você vê que uma pessoa demonstra competência, que você confia nela. Essa história de você fazer o seu melhor todos os dias, tentar pegar o seu prêmio máximo todos os dias, é um espírito de intraempreendedor, que eu chamo do sua carreira é sua, vai lá e resolve. Não se motive apenas por campanha, faça todos os dias o seu melhor. Nós falamos também várias vezes que é muito fácil você se acostumar com um padrão alto de vida. Rapidamente você vai incorporando, e a questão é que você deve evitar assumir dívidas contando com rendimentos futuros sem ter uma reserva financeira. Que esse foi o problema que você enfrentou na sua vida e que, graças a Deus, graças a isso, hoje você faz o que você faz. Talvez provavelmente, se você não tivesse passado por esse perrengue, você hoje não estaria ajudando outras pessoas que estão atravessando justamente esse desafio hoje. Tudo na vida tem um propósito. Achei muito lindo isso. É entender que as coisas não acontecem contra você. As coisas acontecem não para te matar, mas para te... Por você. Exatamente, é por você, é para te fortalecer. Amei, amei, amei. Nós falamos também sobre o erro, que errar é humano, mas persistir no erro é insanidade, como já dizia Einstein. Evite mudar de carreira para algo que você não tenha nem competência e nem talento. Competência você desenvolve, talento já é nato. Mas se você vai para um lugar onde tudo que aquele negócio requer é exatamente o que você não tem, provavelmente você ficou 3 anos e meio ali, ainda bem que você saiu, tem gente que passa uma vida inteira na carreira errada. E aí a carreira não vai para frente, olha para o lado, a pessoa do lado cresce e essa pessoa ainda se sente injustiçada. Não, é porque você está, amado, amada, no lugar errado. Momentos difíceis, como disse Zé Mário, são momentos que unem ou separam. É muito mais fácil você aplicar nos outros aquilo que você sabe fazer do que você aplicar para você mesmo. Casa de Ferreira, espeta de pau. E isso é uma coisa que ninguém ensina para a gente. Todas as universidades, todos os cursos, não te ensinam educação financeira, não te ensinam a liderar pessoas, não te ensinam a ter inteligência emocional e não te ensinam a aplicar para você mesmo o que você é ensinado para fazer para os outros. E com o executivo isso acontece demais. Você precisa ser a prova viva daquilo que você prega. É a história da coerência, né? Que é viver o que prega e pregar aquilo que você vive. Essa é reto pensar, reto vida, fazer. Né? É a lei da vida. Da coerência até para gerar confiança. Todo mundo toma as melhores decisões com as ferramentas que tem naquele momento. Jamais fique se arrependendo, falando, ai meu Deus, eu devia ter feito aquilo, porque aquilo foi o que você pôde fazer, com certeza tentando acertar naquele momento. Foi a melhor opção que você teve. Não basta ter um plano, é preciso você saber como e ter disciplina para executar. E nós falamos também da importância de você ter alguém que te ajude nesse processo. Falamos do exemplo até de fazer uma dieta, até o que é o personal trainer, se não uma pessoa que vai garantir a execução de um plano e vai acelerar
o atingimento de resultados. O Zé Mário falou, é preciso ajustar a saída do registro financeiro. Isso foi uma coisa que, afortunadamente, a gente soube fazer bem como casal, né? Eu soube fazer, o Zé Mário também, a gente sempre se segurou. Eu nunca me rendi, eu trabalhei em empresas de luxo, trabalhei em cargos altos, fui diretora durante mais de 10 anos, e quanto mais você sobe, mais existe até a exibição, o status, né? Você já comprou a bolsa Louis Vuitton, você viu a bolsa da Chanel, aí você troca de carro, vai comprar, né? BM, Mercedes e por aí vai, Volvo. Eu sempre fiz as coisas que eu considerei que eram importantes para mim, de acordo com os meus valores, não pensando no que os outros iam pensar de mim. Então, sempre, como eu venho de uma história de um tombo financeiro, né, meu pai quebrou quando eu tinha 18 anos, eu cresci com uma consciência muito clara de que a vida tem altos e baixos e que a gente tem que ter uma reserva financeira e viver abaixo de um padrão de vida. Você falou também que tem muita gente que fecha no 0 a 0 e acha que está bem. Não, o 0 a 0 já está devendo, porque você não está criando teu fundo de reserva. Hashtag fica a dica, né? Quando você tem um plano consistente, se você der uma deslizadinha, está tudo bem, você volta para o plano, principalmente se você estiver bem acompanhado por um mentor. Problemas financeiros desestabilizam totalmente a sua vida. Mexem com a tua saúde, com os teus relacionamentos, mexem com o teu trabalho. Quando você está com dívida, isso realmente pode fazer mal não só na tua área financeira, né, mas em todas as outras áreas da sua vida. Dinheiro, eu não tinha pensado nisso, é um tabu ainda muito grande. E eu não tinha me tocado que é um tabu também entre casais, pessoas que dormem juntos, que têm, às vezes, filhos em comum e que não compartilham nem quanto um ganha, quanto o outro ganha. Enfim, vira uma competição. Vira uma competição. Nossa, que triste. Mais de 70% dos médicos estão endividados. A Mari, inclusive, comentou que eu acho que essa estatística, se a gente for expandir para todas as carreiras, eu diria que o brasileiro é bastante endividado. Não, na média do Brasil, o índice é maior. Nossa, é triste. É um índice maior. Um bom mentor, ele mostra caminhos, mas não decide pelo mentorado, até porque a decisão tem que ser da pessoa. Se der certo, maravilha, parabéns, foi ele que decidiu, ou ela, e se não der certo, aprende, mas não responsabilize ninguém por aquilo que você escolhe na sua vida, né? O mentor, ele tem a capacidade de ter uma visão estratégica, enxergar pontos de vista que quem está envolvido no caos do dia a dia, eu adorei, a vida acontece no caos. A vida, meu dia... Os meus dias, eles são totalmente planejados, minuto a minuto, mas eles são, assim, do tipo... Caos. Eu planejo, eu organizo, eu tenho agenda, eu faço tudo. Mas quando eu termino o dia, quanta coisa aconteceu? É caos. Líris, isso é porque o seu dia é organizado, como você disse, minuto a minuto. Imagina quem nem sabe que isso existe. Pois é. A pessoa acorda e não sabe o que ela vai fazer naquele dia. Eu não posso nem imaginar. Assim, eu tenho minha também, agenda... Eu tenho um arrepio até. Até me dá desespero. Eu tenho a agenda, o Zé Mário acompanha a minha agenda, ela é cronometrada. A minha também. É cronometrada. Chega um pouquinho atrasada de vez em quando. Mas cara, entrego tudo. Cara, mas ela... vamos terminar 8 minutos atrasados. Eu quero dizer que no final a gente quase cumpriu, tá? Não vem passar a mãozinha tentando agora pedir desculpinha, não. Peço desculpas. Fala a verdade com amor. Você me ensinou a falar a verdade com amor. Bate assoprando. Muito fofo. Se concentre naquilo que você é bom. E achei genial o que você falou, que se você ganhar 40 mil, seu conhecimento vale 12 milhões. Se você ganhar 4 mil, seu conhecimento vale 1.200.000, porque esse é o valor que você teria de rendimento caso você tivesse esse montante aplicado. Contabilizando juros, inflação e longo prazo. E descontando tudo, né? Isso. Todos os impostos. Exatamente. E, por fim, quando você elege mentores, você compra conhecimento aliado à entrega prática. E eu terminei falando que a vida é muito curta para você errar tudo sozinho. Que se você tentar subir a montanha do Everest e a sua carreira, seja ela qual for, escalar o Everest sozinho, provavelmente você vai morrer no caminho. Posso fazer um complemento? Deve. Dessa questão do Everest, apesar dos 8 minutos atrasado. Isso vai ser descontado. Mas é que quando a pessoa ela está escalando o Everest,
se ela não olhar para a vista, provavelmente ela vai perder o mais legal de tudo. Maravilhoso. Até porque quando ele chegar no Everest, ele vai perceber que existem outras montanhas que também podem ser escaladas. E talvez hoje o que a pessoa está vendo é só aquela jornada. Quando eu estiver lá ali, eu vou colocar, eu vou estar feliz. Mas quando ela chegar ali, ela vai perceber que aquele não é o destino, que existe um outro caminho, porque a nossa visão talvez não esteja vendo nesse momento, por conta de tudo que a gente já passou. Mas não deixe de fazer tudo isso sem usufruir a jornada. Que a gente nem sabe se vai chegar lá no topo do Everest, né? E, na verdade, todo ponto de chegada é um novo ponto de partida. E isso, quando a gente vai crescendo na carreira, você fala assim, eu quero virar gerente. Aí você chega a gerente e você fala, agora eu quero virar gerente sênior. Aí você vira gerente sênior e fala, agora eu quero virar diretor. Você quer sempre passar para o próximo estágio. E tem uma coisa muito importante que é valorizar o que você já tem. E, para mim, uma coisa que é fundamental é quem está com você nessa viagem. Por isso que eu escolhi este ser iluminado que está ao meu lado aqui há 31 anos, porque faz toda a diferença. Eu vejo que casais, quando se unem, ou fazem assim, ou é um vetor para cima, né? São dois vetores opostos, né, Badu? Exatamente. Ou faz assim, ou faz assim. Ou o casal se ergue Eu vou falar de um jeito mais destrói. simplão. Mais interiorano. Tinha um amigo meu que ele falava assim, o cara, quando ele casa, ele nunca continua a mesma pessoa. Ele melhora ou ele piora. É isso aí. A mulher também. Também. É a mesma coisa. De os 10 jeitos. E se for mulher com mulher, homem com homem, é a mesma coisa. Casal, enfim, parceiro, parceira. Serve para tudo. Muito obrigada, querido. Foi um prazer, gente. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. A gente sensacional. Isso é maravilhoso. Vai ser um podcast que vai deixar muita mensagem para quem assistir e vai dar muito clique na cabecinha do povo. Valeu. Obrigado. Obrigada por ter ficado com a gente até agora. Tenho certeza que você não se arrependeu. Lembre-se de curtir esse podcast, compartilhar com quem precisa receber esta informação valiosa. Eu tenho certeza que você conhece alguém do seu ciclo que precisa dessas orientações financeiras que o Felipe tem e que ele acabou de passar aqui, independente da sua carreira. Aguarde o próximo episódio neste podcast, que é o melhor podcast para a carreira executiva do Brasil e onde # só tem gente legal. Um beijo no coração. Tchau, pessoal.